Aí, Landuza, se liga. Ah, não consigo entrar no meu ICQ. Que é, ô garoto? Até que tu podia participar de um programa de biologia, né? Pra começar, não é tu podia, é tu podias. E eu poderia estar em qualquer outro programa, mas meu conhecimento se acumula por anos e anos e anos. E então tu tens raiz. Aí, tu fazes clorofila, não fazes? Olha só, garoto, eu poderia responder a sua provocação, mas vou fazer uma pergunta. Você sabe o que é um xilema? Ou um parênquima clorofiliano? Imaginei. Biologia é o universo. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! Ciência e tecnologia da informação, ciência e literatura. Já pensou nessas misturas? O mundo tá cada vez mais interdisciplinar. E quem vem falar sobre isso é o neurocientista e escritor Olavo Amaral. Daqui a pouquinho, porque agora a gente foca no Enem com a professora Isabela Santos, ou Zazá, né? Olá, Seja bem-vinda. Tudo bem? E aí, professora, reta final pro Enem, o que pode cair no exame? Acho que vale super a pena dar uma revisão, por exemplo, em ecologia, em evolução, que são assuntos que eu chamo até de motivacionais, porque é aquele assunto que cai na prova e o aluno ele sabe porque é um assunto gostoso de estudar. Bora treinar? Bora! Roda a questão. Estamos aqui na hora do Enem para definir mais uma questãozinha interessante que tem um fundamento bastante importante para a gente hoje em dia, que se trata de superbactérias. Acompanha comigo o enunciado, por favor? Se liga aí. As superbactérias respondem por um número crescente de infecções e mortes em todo o mundo. O termo superbactérias é atribuído às bactérias que apresentam resistência a praticamente todos os antibióticos. Dessa forma, no organismo de um paciente, a população de uma espécie bacteriana patogênica pode ser constituída principalmente por bactérias sensíveis a antibióticos usuais e por um número reduzido de superbactérias, que, por mutações ou intercâmbio de material genético, tornaram-se resistentes aos antibióticos existentes. Queridos, percebam o seguinte: o enunciado afirma para a gente que no organismo, ou seja, no corpo de uma pessoa, podem estar presentes, uma população de bactérias que pode ser constituída por bactérias, se preocupe com essas palavras, sensíveis aos antibióticos usuais. O que quer dizer isso? Bactérias que são sensíveis aos antibióticos são aquelas bactérias que não são resistentes a ele. Ou seja, são as bactérias que vão entrar em contato com o remédio, com o antibiótico, e elas vão ser agredidas de alguma forma. Muitos antibióticos agem atuando principalmente no ribossomo das bactérias. E aí, se eu tenho o ribossomo, que é uma estrutura da célula que produz proteína, se o antibiótico prejudica o ribossomo, isso quer dizer que a produção de proteínas feita pela bactéria vai ser bem comprometida. Lembrando que quando se pensa em proteínas, uma das primeiras coisas que tem que vir à nossa cabeça são as enzimas. Se as enzimas são proteínas e eu vou utilizar um antibiótico que bloqueia a produção dessas enzimas da bactéria, isso quer dizer que a bactéria ela vai ser muito agredida, ok? Então, os antibióticos eles vão agir naquelas bactérias que não são resistentes a ele. E o enunciado afirma que essas bactérias as bactérias que não são resistentes são as bactérias sensíveis aos antibióticos. E o enunciado ainda continua.
e por um número reduzido de superbactérias que, por alguma alteração genética que aconteceu ao acaso, ou então o intercâmbio de material genético, elas passaram a ficar resistentes aos antibióticos. Perceba que o enunciado deixou bem claro para a gente que algumas bactérias elas ficam resistentes por conta de mutações. Cuidado, você nunca pode pensar que um antibiótico vai induzir a uma mutação, senão você vai estar pensando segundo o pensamento de Lamarck. Se o enunciado não comentar nada sobre Lamarck, nós temos que pensar segundo Darwin. As bactérias que já eram resistentes, quando entrarem em contato com o antibiótico, elas vão permanecer vivas. E as bactérias que não são resistentes, ao entrar em contato com o antibiótico, elas vão ser eliminadas. Então, fica atento a isso. O enunciado sempre tende a direcionar a gente a raciocinar de acordo com a seleção natural. E aí eu queria que você pensasse comigo. Vamos supor que eu tenho um potinho de bactérias. Eu tenho nesse potinho de bactérias o que o enunciado está descrevendo para mim. Eu tenho muitas bactérias sensíveis aos antibióticos, ou seja, não resistentes. E eu tenho pouquíssimas bactérias resistentes aos antibióticos, que a questão chamou de superbactérias. Então, tem uma populaçãozinha e eu joguei o antibiótico X. O que aconteceu com as bactérias não resistentes ao antibiótico X? Concorda que elas foram agredidas e a tendência é o número delas que estava alto diminuir? Então, eu vou ter uma curva dessas bactérias não resistentes que começa alto e diminui consideravelmente. Já as bactérias resistentes, que geralmente no início estão em pequena quantidade, se são bactérias resistentes ao antibiótico X, que eu vou usá-lo, essas bactérias elas não vão ser prejudicadas. Isso quer dizer que para essas bactérias o ambiente está bastante favorável. E para um micro-organismo, se o ambiente está todo perfeito, concorda comigo que com o passar do tempo, a tendência é que a população dessas bactérias aumente consideravelmente, já que muitas delas se reproduzem assexuadamente. Então, pensa comigo, as bactérias não resistentes diminuem e as bactérias resistentes elas vão aumentar em quantidade. E a pergunta é, qual figura representa o comportamento populacional das bactérias ao longo de uma semana de tratamento com um antibiótico comum? Queridos, basta eu procurar o gráfico que mostra justamente aquilo que a gente comentou. A curva de bactérias sensíveis ao antibiótico, ela tende a diminuir. Então, ó, a curva número 1 tem que diminuir. Primeiro gráfico não pode, porque aumenta. Segundo gráfico, a curva 1 diminui, perfeito. Terceiro gráfico, a curva 1 aumenta, não pode. Quarto, diminui, pode. E quinto, se mantém constante. E agora eu tenho que ver a curva 2 de bactérias resistentes, que com o passar do tempo vai aumentar. A curva do gráfico B aumenta e a do gráfico D se mantém constante. Por isso que o nosso gabarito é resposta letra B. Interpretação do enunciado, lembra da seleção natural e aplica a questãozinha. Grande abraço. Valeu, professor Fabrício. São diferentes saberes da biologia, mais interpretação de texto, mais leitura de gráfico. Complicado, né? Essa é uma questão que eu diria relativamente difícil, porque ela envolve esses dois conceitos que nós temos que entender na biologia. A gente precisa entender um pouquinho sobre evolução e a gente precisa entender mais ainda sobre fisiologia celular, sobre os conceitos de citologia. Então, como ela reúne dois assuntos, eu consideraria ela um pouquinho difícil. Gráficos são bem comuns na prova de biologia, né? São bem comuns. E eu acho maravilhoso quando cai gráfico, porque gráfico é uma questão que você interpreta. Então, quando você vê uma questão de gráfico, agradece, porque é só interpretar, só analisar que você com certeza vai acertar. O professor destacou que a maioria dos antibióticos age no ribossomo da bactéria.
Para acertar, eu tenho que ser craque em fisiologia celular? Você tem que conhecer o funcionamento das organelas celulares, como o ribossomo, que é responsável pela síntese proteica, por produzir proteínas e dar essas características de resistência a uma bactéria. Então, é legal saber, sim, os conceitos de organelas. Esse tema costuma cair no Enem? Costuma cair, sim. Principalmente quando ele envolve questões de evolução junto. Sempre vai cair questões falando sobre superbactérias, organismos que são adaptados, que são resistentes. O papo de hoje é sobre a questão 64 da segunda aplicação do Enem 2015, caderno azul. O candidato precisa saber a diferença entre o pensamento de Darwin e Lamarck. Explica melhor. Darwin e Lamarck são naturalistas, foram dois pensadores maravilhosos que forneceram muito conhecimento sobre a evolução. Lamarck, por exemplo, ele é até meio desconsiderado e eu fico triste com isso porque ele foi o pioneiro no quesito evolução. Ele que deu chance da gente conhecer tudo que nós conhecemos hoje. E ele lançou duas leis pra gente, que era a lei do uso e desuso. Quanto mais você usa uma estrutura do seu corpo, mais ela se desenvolve, que é uma lei que a gente pode considerar sim para algumas coisas. Por exemplo, se você malha, quanto mais você malha, mais você desenvolve os seus músculos. Mas para as outras coisas, não. Então, assim, é uma lei que a gente tem assuntos pontuais, pendências a se resolver ainda, mas é uma lei viável de se estudar. E ele também falou sobre a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, e foi aí que o Lamarck pecou, porque ele dizia que as características que a gente adquiriu no nosso corpo, elas são passadas aos nossos descendentes. Por exemplo, eu tenho um monte de tatuagem, são características que eu adquiri ao longo do tempo. Será que essas tatuagens vão passar para os meus filhos? Eu vou ter filhos tatuados? Claro que não. Mas para Lamarck era um pensamento muito óbvio. Só que a gente tem que entender que ele não tinha a mesma tecnologia e ciência que nós temos hoje. Por isso que não é legal desconsiderá-lo. E Darwin, que é brilhante, mais de 200 anos aí na nossa história, ele pensou, né, e nos mostrou no livro A Origem da Espécie, o conceito de seleção natural, que é o conceito que a gente utilizou nessa questão de superbactérias, né? Que é quando o indivíduo ele se adapta a um ambiente, a questão da adaptação. Darwin dizia que um ser vivo ele é o mais adaptado se ele conseguir sobreviver a fenômenos naturais e ainda assim gerar prole fértil, ou seja, se ele conseguir sobreviver em meio do caos, gerar filhos, ele é o mais adaptado a sobreviver no ambiente. E essa teoria é a mais aceita hoje. Pois é, o professor destacou que essa questão traz uma perspectiva darwinista. Isso. Por quê? Porque trabalha justamente com essa adaptação da espécie. Eu tenho uma tatuagem que fala sobre isso. Vou mostrar uma questão que fala sobre os tentilhões de Darwin. O que mostra essa figura dos tentilhões de Darwin? Literalmente essa adaptação ao meio ambiente. Mostrar que os indivíduos eles têm características que fazem com que eles resistam ao ambiente. E o que acontece na superbactéria é que ela criou uma adaptação para viver em um ambiente com antibióticos. Então aquele antibiótico já não é mais eficiente para ela, porque ela se tornou resistente. Ela se adaptou, ela foi selecionada pelo ambiente a ser o indivíduo mais bem posicionado para sobreviver. O antibiótico não induz a mutação, mas seleciona as bactérias mais fortes. É por isso que a gente não deve tomar medicamentos sem orientação médica? Exatamente. O médico pede para você tomar durante 14 dias o remédio e a pessoa no terceiro dia para de tomar. O já que tô acontece? melhor. Já tô bem. Não faça isso. Porque quando você não toma durante o período que o médico mandou, o que acontece no seu corpo? Você tá tomando antibiótico. Bactérias que estão ali, algumas vão morrer e outras vão sobreviver. Ou seja, elas estão resistindo àquele ambiente. Elas estão se tornando adaptadas àquele ambiente. Se você não continuar tomando até que elas morram também e você fica completamente curado, essas bactérias se tornam superbactérias. E aí, esse antibiótico não vai mais fazer efeito e você vai voltar a ficar doente. É o que acontece quando as pessoas têm garganta inflamada, por exemplo, e constantemente, porque toma só 3 dias e ignora o restante da prescrição, o que não é correto. E todo esse tema é importante para o Enem, certo? Demais, muito importante. Evolução, como eu falei no início da aula, né, do nosso programa aqui, é muito importante, cai bastante e é um assunto super legal de se estudar, é um assunto que você tem capacidade total de acertar todas as questões do Enem. E esse conteúdo, a gente aprende quando?
A gente geralmente aprende um pouquinho no ensino fundamental ali pelo 9º ano e chegando no 2º ano do ensino médio a gente também está aprendendo um pouquinho mais aprofundado. Para quem quer ficar craque no assunto, qual é a dica? Bom, eu aconselho procurar alguns documentários sobre evolução, porque é super interessante de se estudar. Então, se você assiste documentários sobre a vida de Darwin, sobre o lamarquismo, isso se torna mais interessante e faz parte da sua cultura. Na hora da prova, você vai analisar e você vai falar: nossa, mas eu vi naquele documentário que a professora Zazá me indicou, e vai ficar tudo muito mais fácil do que decorar uma simples teoria. Professora Zazá, muito obrigado Obrigada pela a você. presença e toda a ajuda, viu? Você já pensou em misturar ciência e arte para ver o mundo de um jeito diferente? Ih, partiu, já é! O nosso convidado é neurocientista, escritor, roteirista Olavo Amaral. Por gentileza, seja bem-vindo. Belezinha? Bem. Vem cá, como é que funciona essa mistura? Não necessariamente é uma mistura, né? Quer dizer, acho que, na verdade, a vantagem de você fazer coisas diferentes é você olhar o mundo de vários jeitos, assim. Quer dizer, você pode misturar eventualmente. Mas eu acho que ciência e arte eventualmente funcionam bem como maneiras separadas. Quer dizer, o mundo é um só, mas você olha ele de jeitos paralelos, assim. Acho que isso, enfim, adiciona perspectivas para você. E o que veio primeiro? A escrita ou a ciência? Talvez a ciência tenha vindo antes, assim. Eu me lembro de pequeno brincar com formigas e coletar insetos e folhas e ter coleções. Então, assim, eu diria que a ciência veio antes, mas enfim, as coisas correm em paralelo, na verdade, né? Me fala um pouco sobre os seus livros. Então, eu tenho 3 livros publicados agora, na verdade. O último deles se chama, se eu puder pegar aqui, se chama Dicionário de Línguas Imaginárias, saiu esse ano. Tem outro que chama Correntes e Escombros, que é de uns 5 anos atrás. Esse aqui você acha de graça na internet, se você procurar em olavoamaral.com.br, você consegue ler ele online também. Mas eles são livros de contos, assim, e tal. Basicamente, eles são livros de literatura fantástica, acho que deve um pouquinho à literatura fantástica sul-americana, Cortázar, Borges e congêneres, assim, e tal. Esse aqui fala muito sobre água, na verdade, então, assim, ele meio que, enfim, são várias histórias que têm meio que em comum a metáfora da água e do derreter-se, dissolver-se numa coisa maior, assim, e tal. E esse aqui é um livro um pouquinho mais acadêmico, assim, e tal, no sentido que ele tem muita coisa da língua e do contato entre pessoas de origens diferentes, por línguas diferentes, que tentam, digamos, criar línguas para se comunicar, assim. E como foi escrever, assim, o processo? O processo criativo é uma coisa muito pessoal, assim, você vai ver escritores falando disso de maneira muito diferente, assim, e acho que isso é muito pessoal, assim. Para mim, as histórias ocorrem, eu tenho essa limitação de só conseguir escrever histórias mais curtas, assim, eu não consigo escrever um romance inteiro, assim, e tal. E acho que isso tem um pouquinho a ver com a ideia de você conceber alguma coisa meio pronta, assim, e tal. Tipo assim, alguma coisa ocorre. Acho que esse aqui tem muito da influência do meio acadêmico em que eu vivo hoje em dia, assim, e tal. Então, tem muitos antropólogos e linguistas e conceitos um pouquinho mais rebuscados. Mas quando você acha que você tem uma boa história, você senta e escreve. E às vezes funciona, às vezes não. Você erra muito, né? Mas faz parte. Você também escreve sobre divulgação científica. E aí, qual a diferença entre escrever sobre divulgação científica e escrever um livro? Eu diria que eu faço mais crítica científica hoje em dia do que divulgação científica propriamente dita, assim. Quer dizer, a divulgação científica tem uma tradição de você tentar mostrar fatos científicos para o público em geral. Eu tenho, na verdade, escrito muito mais hoje no sentido de questionar a ciência, não porque a ciência seja ruim, mas porque a ciência tem problemas, a ciência tem limitações, a ciência tem vieses, assim, e tal. Então, a maior parte do que eu tenho feito de divulgação tem ido mais para esse lado, assim, de tentar apontar limitações e soluções possíveis para a ciência. Eu estou trabalhando num livro de não ficção agora que se chama Na Saúde e na Doença, que trata aí sobre a relação entre medicina e mercado e como, eventualmente, coisas não científicas podem aí alterar a fronteira do que é saúde, do que é doença na sociedade e tal. Então, é uma iniciativa de não ficção, de jornalismo, que aconteceu meio por acidente na minha vida, mas tem sido legal também, assim, e tal. Espero que isso esteja pronto aí até o final do ano que vem. Você também tem um projeto sobre ciência feita de forma independente. E aí, conta pra gente. Bom, isso é uma coisa que a gente começou no ano passado, na verdade. Se chama No Budget Science. Se você quiser procurar no Facebook, /No Budget Science, você consegue achar. Mas basicamente é uma iniciativa que a gente fez dentro do UFRJ, na verdade, para tentar congregar gente que faz projetos de ciência que não custam nada, assim, e tal. E que, na verdade, assim, tem muita coisa, sabe? Tem muito dado no mundo, assim, na internet, então nem se fala. Então, assim, você tem muitas coisas que você consegue levar adiante e produzir conhecimento sem necessariamente precisar de verbas vultuosas para isso, e são coisas que você pode fazer você mesmo, assim, e tal. E a gente queria desenvolver um pouquinho esse espírito, especialmente nos estudantes,
de graduação, de pós-graduação aí e tal. Então, assim, trazer ideias de, pô, se você tem uma boa ideia, uma boa pergunta sobre o mundo, você pode tentar abordar isso de forma sistemática. Claro, algumas perguntas vão precisar de dinheiro, assim, e tal, então, assim, nem tudo você consegue resolver. Mas tem boas perguntas que você pode fazer, que você pode tocar você mesmo, e a gente, enfim, a ideia é congregar a gente até para se ajudar nesse tipo de projeto aí. Então, a gente isso tem acontecido aí, umas reuniões mensais, a cada 2 meses, desde o início do ano passado, e tem dado certo, assim, a gente faz uma reunião de fim de tarde no fundão, com cerveja, traz gente para conversar e, enfim, é uma das coisas que eu tenho me dedicado ultimamente. Pois é, existem projetos de baixo custo, mas ciência de ponta exige altos investimentos, né, e constantes, né? Você tem ciência que precisa de dinheiro e nesse momento isso é uma situação bem crítica no país, assim, quer dizer, acho que a gente está num momento muito ruim do financiamento em ciência, depois de uma fase boa, assim, nos últimos 2 anos o orçamento despencou. E, enfim, em termos de previsão de gasto, isso é péssimo, porque, sabe, você aumenta o sistema e daqui a pouco ele cai de uma vez só. Em última análise, tempo é dinheiro, trabalho é dinheiro, assim, então, assim, não tem ciência que você faça sem trabalho. Então, em última análise, assim, toda a ciência precisa de dinheiro, porque o seu tempo, e sabe, o que você está investindo também é dinheiro. Então, assim, pagar alunos também é dinheiro, assim por diante. Mas, enfim, tem ciência que precisa de orçamento, e às vezes orçamento pesado, e acho que isso tem faltado, assim, isso é uma discussão bem urgente no país nesse momento. E essa ideia de fazer ciência com tecnologia da informação tem vindo com tudo, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é um mundo muito diferente do que a gente tinha 20, 30 anos atrás, no sentido que você tem acesso a muitos dados muito rápido. Tem 2 coisas, quer dizer, primeiro, se os cientistas conseguirem colocar os seus dados científicos de uma forma mais aberta, isso ainda não ocorre. Eu acho que a gente está muito atrasado no sentido de disponibilizar a ciência para, sabe, dados para reanálise, disponibilizar conhecimento para que outras pessoas possam, enfim, trabalhar em cima. A gente pode avançar muito. Eu acho que a ciência ainda é muito focada na competição e, enfim, de grupos pequenos que fazem suas coisas, mas não colocam seus dados de forma padronizada. Então, se a gente pudesse fazer isso, a gente poderia avançar muito. Então, assim, você pode fazer ciência juntando os dados já publicados como dados científicos, e você pode fazer ciência em cima de dados que estão aí no mundo. Quer dizer, sei lá, se você pegar, as redes sociais são um grande experimento comportamental da história da humanidade aí e tal. E, sabe, simplesmente olhando o que está na web, você consegue descobrir muita coisa sobre o ser humano hoje em dia, assim. Então, acho que isso também é uma outra vertente que tem crescido com tudo aí. Interdisciplinaridade é fundamental para a ciência, então. Juntar pessoas enfim, de campos diferentes, que entendam umas das outras, eu acho que também é muito promissor, assim, então. Que estejam abertas, né, a entender. Mas você tem que fazer um esforço para entender um pouquinho o outro. Às vezes a interdisciplinaridade meio que afunda numa coisa que eu falo uma coisa que você não entende, você fala uma coisa que eu não entendo, eu acho incrível porque eu não entendo, você também, e aí vira uma coisa que não é nada, assim. Então, assim, para ser realmente interdisciplinar, você tem que realmente focar em estudar áreas diferentes, assim, e tal. Isso não é tão fácil, assim, mas é importante. E é assim a relação entre neurociência e literatura? Classicamente, eu acho que eu comecei na literatura muito para expressar o que eu não conseguia fazer dentro da medicina ou dentro da ciência depois, assim. Então, assim, eu tendo a olhar, enfim, as 2 coisas como, assim, visões diferentes do mundo. E o que, de certa maneira, é legal, assim, quer dizer, de novo, o mundo é incompreensível, ele é o que ele é, assim, você tem que descrever ele de alguma forma. Você tem formas mais sistemáticas de escrever ele, de entender ele como a ciência, e algumas formas menos sistemáticas. Eu acho que as 2 são importantes, assim, e tal. Dito isso, acho que nos últimos tempos a neurociência ou a ciência ou a academia tem contaminado um pouquinho mais a literatura. Eu tenho um projeto de romance que eu não consigo realmente trabalhar em cima, mas que enfim, é alguém no Rio de Janeiro pós-apocalíptico se estimulando o seu cérebro com um estimulador de sonhos, não sei o que e tal. Então, assim, eu tenho uma que outra. Eu escrevi uma peça sobre neurociência também, assim, então eu tenho um que outro projeto que, claro, você está, enfim, contaminado pelo meio que você vive, em que a neurociência invade um pouquinho a literatura. Mas, de maneira geral, eu tendo a considerar ciência e arte como coisas que são approaches complementares aí, para olhar para o mundo, assim. Olavo, muito obrigado mesmo pela sua presença, viu? Galera, a ciência se transforma cada vez mais rápido e se mistura a um monte de outros saberes para entender o nosso mundo. Igualzinho o Enem. E você, já estudou hoje? Corre lá e até a próxima!